Boa tarde, levíssimas e levíssimos. Sejam muito bem-vindos ao Transforme e Realize, um programa voltado para transformar não somente a sua vida, a sua saúde, mas também o seu sucesso. E hoje nós estamos aqui com um empresário especialista em comunicação e relacionamento, o empresário mais orgânico do Brasil. Quem é ele? Tiago Oliveira. Opa, gostei dessa apresentação aí. O empresário mais orgânico do Brasil. Legal. De fato, Tati, tem algumas pessoas que têm falado isso a meu respeito nos últimos tempos. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Para mim é uma alegria poder participar dessa estreia, desse começo, dessa jornada, que, se Deus quiser, vai ser de muito sucesso, de muita consolidação. Obrigado. É um prazer para nós te receber também. Tiago, conta um pouquinho para nós sobre como foi a sua jornada orgânica e empresarial. Legal. Bem orgânica mesmo. Diga-se de passagem, tem até um trocadilho aí que dá para se fazer, uma associação, né? Eu comecei a minha carreira aos 11 anos de idade, por força do ambiente onde eu fui gerado. Eu comecei a trabalhar vendendo abacaxi na rua. Né? Uau! Nasci num ambiente bastante ocioso, lá em Goiânia, numa região periférica da cidade, de uma família muito humilde, vivi numa situação de miséria muito grande, muita dificuldade, e que encontrou, ou melhor, eu encontrei, aos 11 anos de idade, no empreendedorismo, uma alternativa de sobrevivência. Então, ou eu me virava, basicamente era isso, né? Eu sou uma pessoa que, assim como a grande maioria dos empresários de sucesso hoje que estão bem posicionados no país, líderes religiosos, a grande maioria dos políticos, né? Assim como tantos outros, eu também vim de uma realidade não muito favorável para dar certo. Sim. Ou seja, tinha tudo para dar errado. Meu pai me abandonou no dia que eu nasci. Fui criado pela minha mãe, depois pelos meus avós, depois volto a ser criado pela minha mãe também, num ambiente muito tóxico, muito ocioso. Aí sou resgatado desse ambiente por um novo pai, né? Então eu conto que até os 3 anos de idade eu tive 4 pais. Olha Nossa. Que loucura, né? Parece confuso, mas é que é uma longa história, eu não vou tomar o nosso tempo hoje com isso. Mas sim, eu tive 4 pais até os 3 anos de idade. Depois disso eu tive uma pessoa que me deu dignidade, que me levou para um ambiente melhor. Mas ainda assim, Tati, com muitas limitações. E isso fez com que, num determinado momento da vida, aos 11 anos de idade, junto com mais um primo e um tio, a gente tivesse que, para se sobressair um pouco, começar a trabalhar. Né? E aí, como a grande maioria dos empreendedores brasileiros, empreender para subsistir, para sobreviver, e não por um propósito. Diferente, óbvio, daquilo que eu faço hoje, ajudando tanta gente, fazendo tanta coisa legal que eu faço, envolvido em tantos projetos legais. Hoje eu me tornei uma pessoa com um monte de sócio bacana, já acumulo aí na minha jornada a sociedade com muitas celebridades, com grandes empresários, com pessoas muito relevantes do país. Nos últimos tempos, nesse momento atual, né, estou envolvido num projeto tão bacana. Eu acho que as circunstâncias, né, essa força natural da vida fez com que eu organicamente viesse a me tornar quem eu me tornei. E encontrasse, como você muito bem falou no início da apresentação, na construção de relacionamentos, essa possibilidade, né, de me sobressair, de conseguir fazer algumas coisas talvez um pouco mais rápido do que a maioria das pessoas, talvez com menos dificuldades, não que seja fácil, tudo é muito desafiador, mas eu acho que o posicionamento também, né, nas oportunidades que tive de me relacionar com pessoas tão extraordinárias e que têm... Mas assim, também quero ressaltar, por te conhecer e também te acompanhar, que toda essa trajetória também hoje trouxe um espelho para muitos empresários que te seguem. Sim. Com relação à saúde da sua família. Saúde, né, da família. Exato. Que te trouxe esse pilar, que hoje você também sustenta muito bem isso. Muito. Com a saúde da sua filha, eu tento. Da sua família e com seus exato, filhos. Né? Exato, Tati. Eu acho que é um ponto forte. Talvez uma dor que eu tive, poxa, por ter alguns desafios de paternidade, eu olhei e falei, eu não quero que os meus filhos vivam a mesma coisa. Eu não quero que a minha esposa sofra, talvez, o que eu vi outras mulheres, como exemplo da minha mãe, por exemplo, passando. Então, eu, de fato, chegou num determinado momento, eu olhei e ainda que
o empreendedorismo estivesse tão enraizado em mim ou correndo tão forte nas minhas veias, eu olhei e falei, qual é de fato o principal negócio da minha vida? Qual é de fato o principal empreendimento que eu devo me dedicar e tem que ter sucesso? Em primeiro lugar é minha casa. E aí eu passei a me dedicar a isso, né? Então eu tenho talvez o privilégio, não sei se é privilégio ou se é maluquice ou se é coragem e disposição, um pouco de tudo, de falar, eu tenho a minha atividade econômica hoje, me permite ficar a maior parte do tempo com os meus filhos, sendo pai, em primeiro lugar. E hoje, como exemplo, assim, para os empresários, até que a gente entre nessa parte, para essa sustentabilidade, né, com relação à sua família, qual a dica que você deixaria? Acho que o primeiro ponto é entender o seguinte, não existe vida pessoal e vida profissional. Só existe uma coisa, vida. Isso. Então, a pessoa que você é lá na sua empresa é generosa, compreensiva, sabe? Aquela pessoa que perdoa facilmente um colaborador, um sócio, um cliente, um fornecedor, um amigo do dia a dia empresarial, ela precisa ser essa mesma pessoa dentro de casa. Porque às vezes você permite ou tolera o erro alheio no trabalho, mas não tolera o filho que derrubou o copo de suco na mesa na hora do almoço. Ou não tolera a esposa que num dia X ela não estava muito bem, ou o marido, quem seja, e olhou de frente para você e você já respondeu com truculência. Sim. Quando lá no seu trabalho, por exemplo, você não faria isso. Outra forma é você olhar para o seu dia e ver quantas horas ele tem e dividir de forma muito responsável o tempo que você se dedica à criação dos seus filhos ou a alimentar o seu relacionamento com o seu cônjuge e o quanto disso você dedica ao seu trabalho. E o ideal é alimentar também, assim, os hábitos, né, do seu relacionamento, saber dividir cada ponto, isso eu acredito que você faz muito É difícil. É o desafio que a maioria das pessoas tem, isso. Porque as pessoas se escondem muito atrás disso, né? Vida emocional, vida profissional, vida familiar, vida fora da casa, vida religiosa. Mas como você disse, a vida é a vida, né? Só que vida é uma coisa só, né? Não tem diferença, não pode ter diferença pelo menos. Quando há essa diferença e ela começa a ser notada, acho que deixa de ser saudável, é um perigo que tem aí. Então, e aí, acompanhado disso tudo, desse posicionamento, dessa visão, aí vem todo o resto, né? Aí vem a necessidade de você ter uma boa educação financeira e poder implementar isso na sua casa, a necessidade de você ter uma vida espiritual, acho que é a prioridade das prioridades, né? Bem alinhada e sugerir isso também para o seu ambiente, porque aí está todo mundo na mesma visão, todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo com um coração semelhante, tende a acontecer as coisas, pelo menos a suportar os desafios da vida com um pouco mais de facilidade, ou melhor, com menos dificuldade. E após isso, fundamentar, né, para o processo empresarial. A saúde da empresa, né? Também faz parte. Também faz parte. Posso entrar nesse tema, sim. Também faz parte. Eu acho que existe algo que é a minha busca hoje, por exemplo, que é construir um legado para os meus filhos. Então, tudo aquilo que eu faço, eu e minha esposa é médica, ginecologista, tem uma rotina bastante intensa, obviamente. Trabalha com fertilidade humana, né, agora, então é muito corrido mesmo. A vida dela é muito corrida. Mas a gente está o tempo todo pensando em que mensagem nós queremos deixar para os nossos filhos. E trabalhando o equilíbrio, né? Isso, de forma equilibrada, fazendo com que eles vejam a nossa vida profissional como algo legal, como algo gostoso, prazeroso, agradável de se viver. Porque senão a gente vai afastar eles desse ambiente. Então, o que eu quero? Eu não sou aquela pessoa que chega me queixando, reclamando do meu trabalho. Até porque o que eu faço, eu sou feliz fazendo, né? Minha esposa, ela ama o que ela faz. Então, acho que são dois princípios aí fundamentais. E a gente sustenta isso dentro de casa. Logo, os meus filhos já
um com 5, o Antônio com 5, o Joca com 8, eles já falam que querem trabalhar conosco. Eles já falam que querem ser como nós somos. Eles já falam que querem assumir os nossos lugares, nossas posições. Resta saber quem vai ser mais empreendedor e quem vai ser médico, né? Mas essa é a importância de você estar passando o que é saudável, já é um fundamento para para ter um negócio saudável e longevo, principalmente, né? Pensando em saúde, então, com longevidade saudável, é um dos pilares, além de todos os demais que também não podem ser negligenciados. E são importantes. É isso. O que mais você tem aí? Essa parte de como, né, o empresário, toda essa junção que você fez, né, dessas dicas que hoje é muito importante e fundamental para o emocional e o comportamental de cada ser humano, que é o que todo mundo busca, essa parte também para ter esse sucesso, né, empresarial. Entendi. Como conseguir gerar esse equilíbrio? Exatamente. Tati, eu acho que da pandemia para cá, a gente viveu uma avalanche, digamos assim, uma avalanche emocional, ou pelo menos uma variação emocional muito grande, né? Nós somos impactados por algo que até agora, em 2024, a gente ainda não conseguiu medir de fato quais são as reais lesões que a pandemia gerou na vida de todos nós. Ponto. Partindo desse princípio, o que se nota é que as pessoas, desde então, elas estão mais emocionalmente sensíveis ou, pelo menos, mais preocupadas ou desejando viver uma vida que faça mais sentido. Então, quando a gente vai para o ambiente empresarial, negócio, profissão, essas coisas, o que se via, ainda se vê, obviamente, mas se via muito mais uma discussão no campo dos resultados e números, traduzindo em números. Hoje não. Hoje, então eu fazia algo por quê? Porque me dá dinheiro. Eu vou fazer isso porque dá mais dinheiro. E fazer aquilo outro, eu trocava de negócios ou de experiências profissionais porque tinha mais recompensa financeira. Hoje não. Eu percebo que as pessoas estão cada vez mais dedicadas a negócios que façam bem para elas, que dê sentido à vida delas. E, por incrível que pareça, os mais bem-sucedidos, eles estão normalmente associados a causas mais nobres. Exato. Então, eu não quero fazer isso somente para botar dinheiro no meu bolso, mas sim para gerar algum tipo de transformação na sociedade. Seja um impacto, pode ser sustentavelmente falando, ambiental, por exemplo, seja uma contribuição para o planeta onde eu vivo, seja uma contribuição para a sociedade, de fato, onde eu estou inserido. E aí não estou falando de abraçar árvore, não estou falando de doar cesta básica, marmita para mendigo na rua, não. Eu estou falando de algo mais impactante que gere, de fato, uma transformação que a sociedade possa colher os frutos disso. É um ponto. Outra evidência de que as pessoas estão querendo serem melhores pessoas cada vez mais é só você observar as igrejas. Em 2019, nós tínhamos o número X de igrejas. Agora esse número mais que dobrou e as igrejas estão todas superlotadas de pessoas. Ou seja, todo mundo olhando e falando, já que até aqui eu vivi uma vida de M e para uns deu dinheiro, para outros nem tanto, ou para outros nada, quer saber de uma coisa? Agora eu vou viver feliz. Agora eu vou fazer o que me faz bem, eu vou fazer o que de fato acelera o meu coração. Isso é um posicionamento de alguém que está à frente de um negócio saudável. E aí, para finalizar essa fala, eu vou te dizer algo que eu aprendi nos últimos anos. E convivendo com as pessoas que você sabe com quem eu convivo. Alguns dos maiores empresários desse país. O que eu percebi? Que o profissional mais bem-sucedido de qualquer mercado é aquele que se diverte. Ou seja, se não estiver feliz, se não estiver se divertindo, não está valendo a pena. Não está fazendo sentido. E como trazer essa sustentabilidade do divertimento? Olha, acho que é encontrar o equilíbrio, né? Entre aquilo que te realiza de fato, que te faz feliz, que
dá sentido para a sua vida no negócio e permite que você tenha uma recompensa financeira também agradável a ponto de sustentar os seus desejos e a realização dos seus sonhos, o conforto que cada um idealiza aí para a sua vida. Eu acho que é uma boa forma de ter uma vida profissional sustentável e saudável. Né, com essa sustentabilidade, e vamos falar um pouquinho dessa parte da sustentabilidade junto com a ESG. Tá. ESG, Tati, vem do princípio de sustentabilidade mesmo, né? Só que inclui aí um pouco de governança também. Então, o que significa isso? Primeiro, ESG não é mais uma moda, não é mais algo que há 10 anos atrás você falava, minha empresa precisa ser verde, minha empresa precisa ser não poluente. Hoje não é mais uma modinha, hoje já é uma necessidade. O planeta extrapolou tudo que podia se utilizar do planeta, praticamente de recursos naturais, a gente já está utilizando. A gente já viu que continuar no ritmo que nós estamos não vai ser sustentável. A humanidade não vai sobreviver nesse planeta. Ou seja, os recursos naturais estão sendo todos utilizados e por muitos anos de maneira irresponsável. Então precisa-se criar alternativas sustentáveis do ponto de vista ambientais para solucionar isso. Senão, a gente está com os dias contados aqui nesse planeta. Por outro lado, ESG também vai tratar de sustentabilidade social, que uma coisa está relacionada à outra. Então, sustentabilidade social está, por exemplo, eu vou dar aqui uma demonstração. Você tem uma empresa que te gera muita grana, muito lucro, muito resultado, mas na ponta lá no chão da fábrica você trata mal o seu funcionário, isso é obrigação. Tratar bem é obrigação. Mas você, por exemplo, remunera mal. Então, poxa, eu tenho uma empresa, eu falo que ela é uma empresa abençoada, linda, maravilhosa, super engajada nas questões sociais e coletivas. No entanto, não traz a consciência. Eu não remunero bem meu colaborador. O meu colaborador, eu tenho lá somente homens trabalhando na minha empresa. Por quê? Porque homem não engravida. Por exemplo, aí quando a esposa do camarada, de um colaborador meu engravida, eu falo para ele, olha, o seu limite de licença aqui, segundo o INSS, é de 6 dias, tá ok? E aí eu fico na pressão com o cara, não quero nem liberar ele. Aí eu olho para uma sociedade cheia de problema de paternidade, eu acho isso na igreja lindo, quando alguém fala isso, o padre ou pastor, sei lá quem é o seu líder religioso, mas eu não pratico isso no meu dia a dia, eu não permito que os homens da minha empresa desempenhem o papel de pais que eles poderiam ou que deveriam. Então tem uma série de questões. Ao invés de fazer um plano de saúde decente, eu faço o plano de saúde mais barato possível para a pessoa. Ou seja, eu não cuido do ser humano como eu deveria cuidar. É um ponto, né? Então eu extrapolo os limites de horário, crio jornadas exaustivas para o meu time. Então isso não combina com empresas sustentáveis. Por quê? Porque eu não vou ter seres humanos saudáveis lá dentro. E por outro lado, o ESG também vai falar de governança, aí é gerenciamento, aí é gestão de negócio, o que o negócio seja financeiramente também sustentável para que ele tenha longevidade e continue gerando oportunidades, negócios, empregos, etc, etc, e movimentando a economia. É isso. Basicamente, ESG é isso. Uau! Incrível, né? Mas é exatamente essa conscientização que os empresários, muitos, infelizmente, ainda não chegou nessa mentalidade. Por isso que agora eu estou tão dedicado ao movimento do Mundo La Feira. Isso, onde entrar agora, justamente para você explicar um pouquinho para nós o que é esse projeto incrível que você aí, junto com a equipe... Junto com uma dupla muito bacana, né? Sim. O Gui Guilard e o Thiago Cavalcante, só para contextualizar, ambos são do marketing, um deles tem o maior faturamento de marketing digital do país, a empresa dele, cuida de contas como, por exemplo, vou aqui trafegar Sim. sobre os clientes, né, ou as empresas que os meus sócios administram hoje, operacionalizam parte do marketing, de produção, de estratégia, seja no digital ou não, mas, por exemplo, tem aí no portfólio PicPay, Itaú, Sabesp,
Fiat, Philips, inúmeras empresas, Willbank, muitas bets das legalizadas, né, que estão aí bem posicionadas. Enfim, alguns dos maiores investidores que mais investem em marketing e mídia no país hoje. Rock in Rio, Google, Coca-Cola. Então, são marcas que esses caras estão à frente de projetos com eles. E junto, no meio disso, dessa salada, veio então o Gui Guilard e trouxe um projeto chamado Mundo La Feira, que é algo que, por incrível que pareça, o cara criou na infância, há 30 e poucos anos atrás. E ele começou a desenhar os personagens. E aí, 30 e poucos anos depois, ele me encontra, me mostra, e eu falei para ele, cara, isso tem uma cara de negócio disruptivo, muito diferente. Eu venho do mercado de educação empresarial, que foi onde nós nos conhecemos. Venho desse mercado de educação empresarial, ajudando milhares de empresas no país. Mas o que eu percebi? Eu percebi que estava todo mundo fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Então eu estava que nem a música do Gustavo Lima, tchê, 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 tchu, tchá, tchá, e não sai disso. Então é o mais do mesmo. Falei, peraí, a gente tem que bolar algo novo. Então nós pegamos esses personagens que são oriundos desse ambiente da feira. E o Gui tinha criado os personagens, são mais de 90 já. Eles têm personalidade. E aí a personalidade deles tem uma característica formada exatamente nas características nutricionais de cada alimento, de cada fruta, de cada legume, de cada verdura. E essas características, obviamente, elas geram algum tipo de efeito no corpo, né? No corpo humano. Logo, esse efeito gera um comportamento. Exato. Então, esses personagens passam a interagir com as pessoas. Assim como uma referência que fácil para as pessoas associarem o filme Divertidamente, que esteve nos cinemas agora já a 2ª edição. Quem aqui tem criança, tem filho pequeno em casa, vai lembrar do Mundo Bita. Então são personagens interagindo, entregando muito conteúdo para as pessoas. E esses personagens, eles são personagens orgânicos que têm histórias saudáveis. Então tem lá alguns que têm uma história muito parecida com a da Tati, tem alguns que têm a história muito parecida com a do Thiago. E aí tem alguns que são muito parecidos, por exemplo, com o Flávio Augusto, com o André Menezes, que são grandes nomes do mercado, que são pessoas que estão voltadas a fomentar a educação, Marcos Marques. Todos esses caras fantásticos, eles são representados, né, por alguns dos comportamentos, ou pela personalidade de alguns desses personagens. Aí a gente também tem lá aqueles que transitam mais no ambiente da nutrição. Aí tem a doutora Maracujá, ela é nossa neurocientista. Aí a gente vai lembrar de quem? Do Paulo Marçal, do Paulo Vieira, que aí trabalham mais no campo da inteligência emocional, da Tatiane Rodrigues, que mistura um pouco de nutrição, de saúde, de estética, de bem-estar. Aí a doutora, deixa eu ver quem melhor representaria a Tati lá, a doutora Ervília, ela é nossa head de saúde e bem-estar, então vai conectar muito com o que você gosta de fazer e o que você faz profissionalmente, além do podcast. Enfim, são mais de 90. Né? Então, cada um tem lá uma função. Tem a doutora Meixa, que ela é mais baladeira, ela está organizando uma festa, inclusive, que vai acontecer num evento nosso agora no mês de novembro, junto com a Couve-Flor. A Couve-Flor é a organizadora do evento. A Couve-Flor, ela está um pouco atrevida. Por quê? Porque ela decidiu que ela quer sair na capa da Forbes. Uau. Ela quer ser a hortaliça do ano. Então, assim, a gente está ajudando, né? Tentando colaborar. Trouxemos um monte de experts de mercado, que já são caras muito renomados na educação empresarial, para ajudá-la nessa missão. E tem a Abobrinha. A Abobrinha, ela está muito voltada para o mundo dos blogs, do TikTok, Instagram. Ela gosta de ser blogueira, mídia, posicionada nas redes sociais. Então, ela está lá, cheia de criar conteúdo. Aí ela convidou agora, por exemplo, para um evento nosso em novembro, ela convidou a rede de conteúdo do TikTok para ir lá ajudar médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, esteticistas, educadores físicos, psicólogos, coaches a se posicionarem melhor nas redes, a entender um pouco mais, de forma mais profissional, como funciona esse ambiente digital e de influência. Junto dela, um monte de outras pessoas famosas e personalidades no palco também. Então, assim, entendendo e simplificando, o Mundo La Feira veio para trazer uma diferenciação com alegria, energia, né? Isso. Do Mundo La Feira, assim, com todos esses personagens. Isso, é uma disrupção. É uma disrupção, é isso que você quer dizer, né? É uma disrupção. Ou seja,
são personagens que, junto dos experts, eles vão entregar conteúdo e vão ensinar as pessoas. E aí onde vem a lógica disso? Além dessa ludicidade que torna isso mais agradável, mais alegre, e que para isso acontecer precisa ser acompanhado de uma experiência de muita estrutura. Então, por exemplo, o evento vai acontecer lá no acelerador empresarial. Quem conhece o Marcos Marques, vai ser lá no evento, lá no espaço dele. O que tem lá? Eu viajei muito, palestrei muito, né, nos últimos anos no país inteiro. O que eu percebi? Lá é o lugar mais tecnológico, mais completo, mais bem estruturado, neste momento no Brasil, sem sombra nenhuma de dúvidas, para receber um evento como esse. Por quê? Porque tem muita cenografia, tem muita iluminação, muito som, muito LED. Tem uma infraestrutura para evento muito bacana, que vai proporcionar, vai permitir que os personagens possam gerar experiência com a plateia, interagir com as pessoas. Então, essa ludicidade gera esse ambiente mais colorido, mais cheio de vida, mais cheio de saúde, promotor de saúde, e faz com que, juntando isso, mais as pessoas que estarão lá entregando conteúdo no palco, aí sim, seres humanos, né, possam sugerir ou ensinar as pessoas que estarão lá, essa plateia, a terem empresas mais saudáveis. Né? Eu acho que essa... E fortalecendo também os profissionais da área, né? Que toda Exato. essa junção ser divertido e também trazer uma formalização assim mais afirmativa para os profissionais da saúde. Acho que sim. Encorajar, mostrar caminhos, mostrar oportunidade de negócio nesse meio, familiarizar esses profissionais com a inteligência artificial, porque, de fato, a inteligência artificial ela está substituindo, ou melhor, reposicionando muitos profissionais no mercado. E quem não entender isso está fora e vai acontecer muito rápido, tão rápido quanto foi a implementação do ChatGPT no mundo inteiro. Você veja que todas essas plataformas tecnológicas, cada vez mais, elas levam poucas horas para ter 1 milhão de usuários, né? O que a TV analógica levou décadas, o ChatGPT levou horas, né, para ter de usuários. Então, a gente vai familiarizar esses profissionais com isso, a gente vai trazer 2 grandes caras de inteligência artificial, o Whindersson Oliveira e o Hugo Amin. Eles já estão assim mergulhadaços nesse mercado, fazem já isso para muita gente, ensinam isso. Então, a gente vai, sim, mostrar caminhos mais sustentáveis, mais sólidos para esses empresários terem seus negócios melhor posicionados nesse evento, que acontece dias 23 e 24 de novembro, aqui em Alphaville, no acelerador empresarial, e vai reunir em torno de 850 profissionais. Então, sim, imagina um network de 850 pessoas, imagina que fundos de investimento, investidores de startup, nós vamos ter lá, só para que as pessoas saibam, 2 ex-presidentes dos 2 principais planos de saúde do país. Então, assim, os caras hoje têm redes de hospitais, redes de clínicas. Nós vamos ter lá uma pessoa que fez o maior negócio da história do Brasil. Ainda gerar essa conexão aí. Network com esses caras. Então, ele vai estar lá, é um dos principais palestrantes. Ele vai ficar os 2 dias com a gente. Ele vai dar uma palestra. Além disso, ele vai fazer um workshop no outro dia. Ele vai ficar lá. Ele emprestou até... As pessoas vão ter uma surpresa quando chegarem lá, vão ver algo muito engraçado. E esse algo engraçado que não vou revelar foi emprestado, doado por essa pessoa. O homem que fez o maior negócio da história do país. Ele vai estar lá. O cara que gerenciou tudo isso. E ele ainda está nos presenteando, né, com algo bem especial. Então, vai ser assim, algo realmente muito diferente. E aí, o que eu percebi, Tati? Eu queria gerar experiência de educação empresarial diferente de tudo que eu estava vendo, ok? Ok. Mas você me perguntou sobre essa coisa da disrupção. E aí, veja que interessante. Cognitivamente falando, todos nós temos uma relação... Primeiro, a gente tem uma relação com esses personagens. Sim. Todo mundo aqui comeu alface a vida toda, arroz, feijão, gosta de comer uma fruta, alguma coisa assim, faz um suco ou um sorvete, enfim. Cada um tem um apreço por uma fruta, legume ou verdura diferente. Ok.
Então imagina que esse elemento, esse personagem, a partir de agora, além de me fazer bem nutricionalmente falando, fortalecer minha musculatura, me alimentar, alimentar o meu organismo, eu estou aprendendo algo com ele. Então, cognitivamente falando, eu aplico o uso da associação. Sim. Então, poxa, quer dizer então que maracujá eu já remeto à questão ao comportamento de me acalmar, de controlar minhas emoções e tal. Beleza. A ervilha, só de lembrar que uma ervilha tem um monte de bolinha lá dentro, eu já lembro de números, já faço essas associações. O brócolis vai falar de inteligência artificial, vai falar de inovação, de tecnologia. Então, cognitivamente, essa associação à figura de uma fruta, legume ou verdura e ao conteúdo faz com que eu absorva o conteúdo com mais facilidade. Logo, isso gera um resultado. Sim, que me facilita a implementação, ou pelo menos me facilita relembrar aquilo que eu aprendi no evento. Gerando essa engrenagem dos neurotransmissores, né? Uau, junto com o comportamento, a saúde, novos hábitos, né? Vai ser incrível, sensacional. Só promove coisa boa. Só gente bacana, que trabalha com saúde. Sim. O conteúdo todo é saudável, né? Então a gente vai trabalhar o corpo, a alma, o espírito, os negócios, os relacionamentos, o desenvolvimento pessoal em todos os aspectos e o tempo todo de forma saudável. Isso eu acho que vai ser realmente um marco para a história desse mercado de saúde, não somente pelas pessoas que estão envolvidas, que são as maiores autoridades do país nesse mercado, diga-se de passagem, mas por tudo, pelo todo, né? Pelo todo, por tudo que vai acontecer. Vai ser a maior imersão sobre vida saudável já realizada no Brasil. A gente já tem alguns dos principais veículos de comunicação, graças a Deus, confirmados para estarem lá no evento. A gente está montando, a nossa assessoria de imprensa está montando uma sala específica para a imprensa, porque vai vir uma galera muito legal. Alguns jornalistas famosos estarão no palco sendo mediadores dos painéis. Isso é muito legal também informar, que é coisa da assessoria de imprensa que já convidou eles. Então vai ser realmente bem, bem especial. Show. Incrível. Tenho certeza assim, que vai ser bem impactante para os clientes, os pacientes e principalmente para todos os especialistas na área da saúde, que por um longo período é bem difícil para estar passando exatamente essa questão de conscientização, né, de ter uma vida mais saudável e uma mentalidade melhor voltada para sua própria vida. O autocuidado, né? O autocuidado. É incrível. Tem que ter um movimento, né, Tati? Tem que ter um movimento. E nada melhor do que essa comunidade que você faz parte, né, que a minha esposa faz parte, que é a galera da saúde, para doutrinar a população, né? Eu acho que vocês têm muito mais autoridade sobre a vida do cliente de vocês, ou do paciente, ou da população em geral, um profissional de saúde, tem muito mais autoridade do que os demais, né? Então, acho que vai ser uma boa alternativa para engajar as pessoas, né, nessa energia ou nessa pegada da vida saudável. E assim, qual a mensagem que você deixa para os empresários, sendo o empresário mais orgânico do Brasil, né, e dentro desse projeto aí de longevidade, saúde, qual a mensagem que você deixa para os empresários? Eu acho que a mensagem principal você precisa fazer aquilo que te faz feliz. Parece poesia, parece romantismo, parece conversa de palestrante de palco, parece quando você vê lá uma pessoa de sucesso dando entrevista na televisão, um artista, e aí o entrevistador pergunta e ele fala, vai fazer o que te faz feliz, e para quem está do outro lado muitas vezes parece meio que clichê ou algo meio surreal, romântico demais, filosófico demais, mas isso é muito mais real do que as pessoas imaginam. Você precisa fazer aquilo que dá sentido para sua vida. Eu acredito muito, Tati, que existe um propósito muito grande ou muito nobre de Deus para a nossa vida. Sim. E que quando Ele nos coloca aqui nessa terra e na família que a gente é posto, nos amigos, no ambiente social que nós somos inseridos, Ele nos dá uma missão. E na maior parte do tempo, quando nós estamos
fazendo as coisas e não estão, parece que nunca está dando certo, eu sinceramente acho que é porque nós estamos fora da missão, desalinhados com a missão. Aí a pessoa fala assim, eu tenho que descobrir o meu propósito. Eu acho que o propósito de Deus é uma coisa infinitamente maior do que isso que a gente chama de propósito. Eu acho que o que nós carregamos é uma missão que nós precisamos desempenhar. Logo, nós temos uma visão, ou seja, qual o tamanho dessa tarefa ou dessa realização, desse algo que eu almejo ou desejo. Nós precisamos estar carregados, sim, de princípios, valores que nós não negociamos, que nós não abrimos mão e que, lógico, que esses princípios e valores, normalmente, eles virão acompanhados de algumas características comportamentais que, a meu ver, agradam ao próprio Deus, tá? E misturando isso, uma visão clara onde eu quero chegar, e essa visão provavelmente ela também foi dada por Deus, é meio que dizendo assim, ali é o destino final. Você tem que ir até ali para cumprir tudo aquilo que eu desejo que você cumpra como missão, para que, se todos nós estivermos engajados e cumprindo de fato as nossas missões individuais e que, ora, elas se conectam com outras pessoas e se tornam uma missão coletiva e compartilhada, e que, a partir disso, eu acho que aí a gente vai estar realizando esse tal propósito e vivendo esse tal propósito que eu acho que é superior. Então, essa é a principal mensagem. Encontre, descubra qual é a sua missão, o que você vai fazer na Terra, seja útil para o coletivo, né? Jesus, sempre que ele se manifestava, ou todas as passagens dele na Bíblia, sempre foram muito falando do coletivo, sempre foram para o nós, né? Sempre para o todos, o coletivo, nunca para o eu. Então, acho que se a gente começar a olhar e entender que nós estamos vivendo um ambiente num ambiente que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum, que ninguém é melhor do que todos nós juntos, eu falo muito isso, né? E que a gente precisa olhar para essa coisa da colaboração, da coletividade de verdade. Acho que isso traz uma realização pessoal, o peso fica compartilhado, fica mais leve e gera uma recompensa automática, que não estou necessariamente falando de grana, mas gera uma recompensa porque você vê resultado daquilo que você faz, você vê transformação, você tem uma recompensa de gratidão, de reciprocidade das pessoas e, consequentemente, você ainda vai ter condição de realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Fecha aspas aqui. Arrasou. Com tudo que você disse, eu só venho acrescentar uma coisa que está alinhado justamente com tudo que foi dito aqui, mas é justamente a reconectar-se. Né? Sim. Tá perdido? Redimensiona. Volta para a origem. Exatamente. Volta para a origem. O nosso resgate, né? Quando a gente para um pouquinho, respira e se resgata realmente, de fato, os porquês. Que o nosso processo, igual você disse lá no início, os seus porquês, tudo que você passou, a sua trajetória, o seu processo te trouxe até aqui. E essa é a sua história. Isso. Essa reconexão é como se... Eu acho que é o grande desejo de Deus para a nossa vida nesse tempo. Por quê? Porque essa reconexão faz com que você possa curar todas as feridas, cicatrizar tudo aquilo que tiver aberto, ressignificar muita coisa, perdoar tudo aquilo que precisa ser perdoado, ou as pessoas que precisam ser perdoadas, que de alguma forma um dia te magoaram, ou impactaram negativamente. E veja que isso não é diferente, Tati. Voltar à origem, é tão legal isso que você falou, porque isso não é diferente da grande função que eu acho que uma empresa tem. Uma empresa saudável, eu acho do fundo do meu coração e de toda a minha consciência, que uma empresa saudável, ela não precisa existir para resolver nenhuma dor do mercado. O mercado ensinou a gente assim. Sua empresa, você tem uma ideia? Então tá, qual é a dor do mercado que você resolve? Quem resolve dor é remédio, gente. É médico, é hospital. A sua empresa precisa consertar algo que foi estragado ao longo dos tempos. Meu Deus, que viagem que esse cara tá falando. Eu vou te explicar uma coisa. Quando Deus criou a Terra, tudo era perfeito, tudo era lindo, maravilhoso. Não faltava nada, não tinha problema nenhum.
Não tinha desigualdade, não tinha necessidade de nada. Você tinha tudo que você precisava. Era para nós termos tudo que nós precisássemos à nossa disposição, sem que houvesse necessidade da gente se lascar e sofrer e sacrificar. Aí, beleza, o Adão foi lá, vacilou. Depois, por muito amor, ele pensou assim, nossa, a minha companheira pecou. Se eu não fizer a mesma coisa que ela vai ficar sozinha lá. Então, por amor, né? Parece bem, é bem polêmico isso que eu tô falando, mas parece que por amor ele olhou e falou assim: Eva, já que você tá lascada e eu te amo tanto, olha que cumplicidade maravilhosa, eu vou me lascar com você. Aí o que aconteceu? Os dois arrebentaram com o resto. Então, de certa forma, a humanidade veio se estragando e veio estragando o nosso ambiente, né? O ambiente onde nós fomos gerados. Aí hoje eu olho para minha empresa e falo, cara, qual é o conserto que a sua empresa gera na sociedade, naquilo que foi estragado? Ou seja, o que você conserta naquilo que veio sendo estragado ao longo da história dessa humanidade? Então, acho que é muito isso. Como que a sua empresa pode contribuir para que a gente volte para a origem? Se reconecte. Que a origem, essa reconexão, é o estado maior da perfeição. Por quê? Porque foi criado pelo Criador. Simples assim. Show. Incrível. Bom, esse foi o nosso papo. Espero que você tenha gostado, se divertido também. Muito, muito bom. Contando a sua história. Transforme e realize. Parabéns. Que você continue transformando e realizando. Através desse podcast, de tudo que você for fazer e colocar às suas mãos. Obrigada. Quero te agradecer como amiga, né, como empresária, também como meu mentor, né, que você é meu mentor, como sua mentorada. E hoje foi mais um Transforme e Realize com Tiago Oliveira.